Bom, pessoal, dando seguimento aqui ao estágio da Jean Piaget, vamos para a aula 6, certo? Vamos falar conflito e mudança social. Investigar e compreender as relações entre conflito e mudança social sob a perspectiva da sociologia, explorando como as dinâmicas de conflito influenciam as estruturas sociais e contribuem para o processo transformadores na sociedade. Como objetivos específicos, analisar as raízes do conflito social, examinar as manifestações dos conflitos na sociedade, analisar a dinâmica do conflito e na mudança social, explorar a relação entre conflito e instituições sociais. E, por último, analisar a estratégia de resolução de conflitos. A relação entre conflito e mudança social é inerente à dinâmica da sociedade. O estudo sociológico busca compreender como os conflitos, em suas diversas formas e manifestações, desempenham um papel fundamental na transformação das estruturas sociais, desafiando normas estabelecidas e impulsionando processos de mudança. A mudança social refere-se a transformações que ocorrem ao longo do tempo nas estruturas, valores, normas e instituições de uma sociedade. Esse fenômeno é impulsionado por uma variação de fatores, incluindo avanços tecnológicos, mudanças econômicas, movimentos culturais e envolvendo eventos históricos, certo? A sociologia busca compreender a dinâmica dessas mudanças, explorando como uma interação social, as instituições e os conflitos contribuem para a evolução da sociedade. O que a literatura fala sobre o tema, pessoal? As transformações que estão ocorrendo no Brasil devido começando com o desenvolvimento de uma sociedade urbano-industrial capitalista, devemos discutir como estas mudanças afetam diferentes classes sociais. Em vez de separar as mudanças econômicas e demográficas de um lado das mudanças sociais de outro, tornar-se-á discuti-las de um modo integrado, certo? Quem disse isso foi Oliver em 2010. Desenvolvimento. Raízes do conflito social. Na desigualdade social, nós temos a desigualdade econômica de acesso a recursos e oportunidades, é frequentemente uma fonte significativa de conflito. A sociologia examina como a distribuição desigual de poder e recursos contribui para a divisão entre diferentes grupos sociais. Conflito de classe. A teoria do conflito de classe, associada a pensadores como Karl Marx, destaca-se a lutas entre as classes sociais, como uma força motriz do conflito social. A disparidade entre trabalhadores e proprietários dos meios de produção pode gerar tensões e confrontos. Exclusão social e marginalização. Grupos marginalizados e socialmente excluídos frequentemente enfrentam conflitos devido à discriminação e à falta de representação. A sociologia investiga como a exclusão social contribui para tensões e confrontos. Falando então de mudanças nas identidades sociais. Alterações nas identidades sociais, incluindo questões de gênero, sexualidade e identidade cultural, podem provocar conflitos à medida que as normas tradicionais são desafiadas. A sociologia examina essas mudanças, examina como essas mudanças impactam as relações sociais. Competição por poder e reconhecimento. A competição por poder, status e reconhecimento social pode levar a conflitos entre grupos, A sociologia analisa como a busca por reconhecimento e influência contribui para dinâmicas do confronto. Problemas estruturais e institucionais. A análise sociológica das raízes do conflito social também examina problemas estruturais e institucionais, como corrupção, falta de representatividade política e falhas no sistema educacional, que podem alimentar a insatisfação e a contestação, certo? Ao explorar essas raízes do conflito social, a sociologia ela oferece
insights fundamentais sobre as dinâmicas sociais que permeiam a sociedade, permitindo uma compreensão mais profunda das origens e implicações dos confrontos que modam o tecido social, certo, pessoal? Manifestações do conflito na sociedade. Conflito de classes. A sociologia examina como diferenças econômicas entre as classes sociais resultam em manifestações de conflito, como greves, movimentos sindicais e protestos por direitos trabalhistas, né? Conflitos étnicos e raciais. Tensões étnicas e raciais levam a manifestações de conflito, incluindo discriminação, segregação, violência interétnica e movimentos sociais que buscam igualdade e justiça racial. Conflitos de gênero. Manifestações de conflitos de gênero são evidentes em lutas por igualdade de gênero, movimentos feministas e protestos contra a violência de gênero. A sociologia explora as estruturas que perpetuam a desigualdade de gênero, certo? Conflitos geracionais. Gerações diferentes muitas vezes experimentam conflitos relacionados a valores, normas e expectativas. A sociologia estuda como esses conflitos se manifestam em questões como políticas educacionais, avanços tecnológicos e mudanças culturais. Conflitos tecnológicos. A rápida evolução tecnológica pode gerar conflitos relacionados à privacidade, acesso à tecnologia, desigualdade digitais e ética no uso de novas tecnologias. A sociologia explora como esses conflitos impactam na sociedade. E os conflitos ambientais, né, pessoal? Que manifestações de conflitos relacionados ao meio ambiente. Inclui protestos como degradação ambiental, disputas sobre recursos naturais e movimentos em prol da sustentabilidade. A sociologia examina a interação entre a sociedade e o meio ambiente. Conflito na mudança social. Mudança nas normas culturais. Conflitos relacionados a valores e normas culturais podem desafiar as tradições estabelecidas, à medida que grupos divergentes buscam reconhecimentos e aceitação. As normas culturais podem evoluir, promovendo uma mudança social mais ampla. Reformulação de identidades sociais. Conflitos muitas vezes levam à redefinição das identidades sociais. Grupos que historicamente foram marginalizados buscam afirmar suas identidades e obter reconhecimento na sociedade, contribuindo para uma mudança na forma como a sociedade percebe a diversidade, certo? Resistência a mudanças indesejadas. Em alguns casos, o conflito pode surgir como uma resistência a uma mudança impostas por forças externas. Grupos podem se opor a transformações que percebem como ameaçadoras para suas identidades ou modos de vida. Negociação e mediação. O conflito também pode levar a processos de negociação e mediação nas quais diferentes partes buscam encontrar soluções para questões em disputa. Esses processos podem resultar em mudanças na legislação, políticas públicas e práticas sociais, certo? Em resumo, pessoal, na perspectiva da sociologia, o conflito é visto como uma força motriz da mudança social. Ele não apenas reflete tensões existentes na sociedade, mas também impulsiona a reavaliação e a transformação das estruturas e relações sociais, contribuindo para o dinamismo e a evolução das sociedades ao longo do tempo. Conflito e instituições sociais. A análise do conflito das instituições sociais sob a perspectiva da sociologia destaca-se como tensões e confrontos podem surgir dentro dessas estruturas organizadas da sociedade. Aqui estão algumas dimensões importantes desse entendimento. Conflito como resultado de desigualdade institucionalizadas, né? São as instituições sociais, muitas vezes elas refletem e perpetuam desigualdades. O conflito surge quando certos grupos eles se sentem marginalizados e discriminados por práticas institucionais. E isso pode incluir desigualdade de gênero, raciais,
econômicas, entre outras, né? Instituições como fontes de poder, que são as instituições sociais como o governo, o sistema jurídico, mídia, educação, elas são vistas como detentoras do poder, né? O conflito surge quando diferentes grupos eles disputam o controle dessas instituições e eles buscam influenciar suas políticas e suas práticas, certo? Conflito de instituições penais e da justiça. As instituições penais e da justiça são frequentemente palcos de conflitos, abordando questões de tratamento, né, de prisioneiros, discriminação racial, né, no sistema de justiça criminal, debates sobre políticas penais, certo? As perspectivas sociológicas sobre o conflito de instituições sociais, ela busca compreender como essas estruturas moldam e são moldadas por tensões sociais. A análise sociológica, ela não apenas identifica os conflitos existentes, mas ela também explora formas de transformar instituições para promover uma sociedade mais justa e equitativa, né? E como conclusão, né, nós temos que o relacionamento entre conflitos e mudança social, ele é fundamental na sociologia, onde o conflito ele é visto como uma forma dinâmica, capaz de impulsionar transformações significativas na estrutura e nas normas de uma sociedade. O conflito social, ele não é apenas uma manifestação de tensões, mas também uma força que ele pode catalisar mudanças positivas e negativas, certo? Né? Nós temos a avaliação, vai ser dos trabalhos apresentados pelos alunos, né? E ela vai ser da forma, né, de uma dissertação de no mínimo uma e no máximo 2 laudas sobre os assuntos trabalhados em aula, tá, pessoal? Terminamos por aqui, né, a nossa aula de número 6.